Quero saudar os irmãos com a santa e a gloriosa paz de Jesus, amém? Quero deixar uma palavra no teu coração, uma palavra muito relevante, a qual Deus, esse dia de hoje, tocou em meu coração, a estar ministrando a ti, amém? Que fica no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E a palavra de Samuel veio a todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou-se ao lado de Ebenezer. Os filhos acamparam em Afeque, e os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se enganjaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus. Eles mataram cerca de 4.000 homens do exército de Israel no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciões de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto de Israel de Siló até nós, para que quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló para que trouxesse de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habitava no meio dos querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: O que significa o barulho desse grande brado? Aí eles disseram: No acampamento dos hebreus, eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, por diziam: O Deus chegou ao acampamento, e dizia: Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desse poderoso Deus? Poderoso Deus está no meio dos hebreus. Esse é o Deus que feriram os egípcios contra toda a praga no deserto. Sede forte, comportai-vos como homem, ó vós filisteu, para que não seja servo dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homem e lutai-vos. Os filisteus lutaram, Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens em pé. E a arca do pacto foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Amém? Meus amados irmãos, a arca de Deus, discorrendo aí toda a Bíblia, você vai ver que na arca de Deus, a arca do Senhor, ela ficava no Santo dos Santos, no Santíssimo. E ali, diz alguns historiadores, que só entrava sacerdote. Se você ler a Bíblia, o sacerdote ele tinha um tipo de romãs, de sinos nas orlas da sua veste. Então, quando ele estava no serviço, dentro do Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, era ouvido o movimento dele a serviço no Santo do Santo, no Santíssimo. E diz alguns historiadores que ali era amarrado uma corda na cintura do sacerdote. Por quê? Porque não poderia entrar qualquer pessoa lá. Então, de fato, quando alguém entrava em pecado, ele ia a serviço e ali ele era fulminado pela glória de Deus. Isso aconteceu com os filhos de Arão, quando levaram fogo estranho e Deus os matou. Deus os consumiu com o poder da tua glória. Porque no lugar santo dos santos, santíssimo, tinha que viver uma vida de santidade e obediência. E tinha algumas exigências também, meus amados. A arca tinha que ter louvor e sacrifício. Então, diante da arca, o fogo arderia continuamente naquele altar e não se apagaria.
E os levitas estavam incumbidos de estar levando a arca do Senhor, onde havia adoração. Eles caminhavam, abaixavam a arca, adoravam e sacrificavam. Esse era alguns pedidos exigidos pelo Senhor, porque Deus é um ser. Deus é um ser organizado. Mas passado o tempo, agora eu vejo Israel lançando a presença de Deus em Siló e esquecendo a presença de Deus em Siló. Siló era lugar de adoração. Quem conhece um pouco a Bíblia lembra que Eucana e Ana ia para Siló para adorar e glorificar a Deus. Lugar de adoração. Mas no lugar de adoração não havia mais adoração. A presença de Deus era esquecida naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que agora Israel é cometido de afronta contra os filisteus. E quando eles caem diante dos filisteus, 4.000 homens tombam por terra. E os anciões diziam: ai de nós, porque os filisteus nos feriram. Será que Deus não habita mais no meio do teu povo de Israel? Tragamos a presença de Deus. Tragamos a presença de Deus novamente para Israel. E agora eles vão para Siló e vão trazer a presença de Deus. Mas sabe o que eu acho engraçado aqui? A presença de Deus em toda a caminhada, ela nunca foi para vencer batalha. A presença de Deus em toda a caminhada, ela nunca foi para vencer guerra. A presença de Deus em toda a caminhada foi para ser adorada e reverenciada. Mas Israel agora está lembrando a presença de Deus como se fosse um tanque de guerra para vencer batalha. Tem muitas pessoas assim, meu irmão. Eles têm esquecido que a presença de Deus não é para resolver teus problemas. Tem pessoas que só lembram da presença de Deus quando a enfermidade assola, quando a luta no lar se levanta, quando a macumba começa a afetar a tua família. Não. A presença de Deus é para ser adorada, é para ser exaltada, é para ser glorificada, é para ser honrada. Aleluia! Israel esqueceu disso. E o que Israel está fazendo, pastor Cláudio? Está agora trazendo porque estão sofrendo a afronta. E muitos homens, ou 4.000 homens, morreram diante do teu adversário. Agora eles estão lembrando da presença de Deus. E vem a presença de Deus no ombro de 2 prostituta e ladrão do templo, Ofni e Finéias, filho de Eli, homens imorais. Naquela época, a santidade estava tão corrompida que agora qualquer homem está pegando a presença de Deus e estão carregando no ombro. Se você for ver o texto, homens purificados e santificados tinham essa missão, não era qualquer um não, meu irmão. E Deus fulminava aquele, glória a Deus, a qual tocava-se em santidade. Por que Deus agora não fulmina Israel, ou Ofni e Finéias? Porque Deus tinha um exemplo maior a fazer. E diz a palavra do Senhor que agora eles vêm ao ombro e leva para o meio de Israel. E quando os filisteus estavam em Afeque e Israel estava em Ebenezer, eles escutaram um grande barulho e ruído. E agora os filisteus falam: ai de nós! Porque o Deus que feriu os egípcios no deserto está hoje no meio dos hebreus, está no meio de Israel. Ai de nós, porque esse Deus é terrível, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Ai de nós, esforçai-vos e animai-vos o vosso coração, para que porventura, filisteu, nós não venhamos a servir os hebreus ou o povo de Judá. Meu irmão, é o inimigo reconhecendo a grandeza de Deus e o povo de Deus não reconhecendo a santidade de Deus. Há uma discrepância aqui, há um contraponto aqui. Os hebreus, quando ficou sabendo que a arca estava lá, temeram. Mas o próprio Israel não estava reconhecendo a força, o poder, a santidade desse Deus. Tem muita pessoa que está como Israel, meu irmão.
Está levando a presença de Deus de qualquer forma. Está querendo levar a presença do Senhor na moda, vamos embora, meu irmão. A presença de Deus exige santidade. Santidade ao Senhor. Não é qualquer um, meu irmão, que leva a presença de Deus na sua vida, não. Não é qualquer um que mete a mão nas coisas de Deus, não, meu irmão. E diz a palavra de Deus, quando Israel sai ao encontro do inimigo, 30.000 homens de Israel morrem. Mas calma aí, pastor Cláudio. Na primeira luta, sem a presença de Deus, 4.000. Muitos homens morreram. Agora, na segunda vez, com a presença de Deus, 30.000. Então não era nem melhor que levasse a presença de Deus, porque maior foi o estrago. Justamente, meu irmão. A mesma presença que te exalta, meu irmão, é a mesma presença que te abate. O mesmo Deus que te sara, Ele é o mesmo Deus que te fere, meu irmão. Ninguém se escarnece de Deus. Oh, Deus, é melhor não estar na presença de Deus do que estar aí andando de qualquer forma. Porque Deus, Ele cobre daqueles que andam de qualquer forma na tua presença. Eles falam, ai de nós, porque o Senhor nos envergonhou diante dos inimigos. Opa, peraí, Deus envergonhou? Não. Eles buscaram as suas próprias vergonhas. Por quê? Porque estavam agindo de jeito que estava entristecendo a Deus. Aí, meu irmão, Deus não compactua com o pecado. Deus não é complacente com o erro. Deus, Ele odeia o pecado. Deus odeia a mentira. Tem uma parábola que mostra uma mulher rica, líder ou regente de um grupo jovem, juntamente com o seu noivo. Eles não eram casados, mas eram noivos. Estavam num processo de casamento. Mas o pastor deu a direção deles, cuidar dos jovens. E aquela jovem, ela veio engravidar antes do tempo e entrou na sala do pastor. Falou, pastor, tenho algo para te falar. E o pastor falou, fala, minha filha. Pastor, eu estou grávida. O pastor olhou para ela, vai embora, vai. Pega, abre a porta ali, vai embora. Ela, não, pastor, é sério, não, você está brincando. Falou, não eu estou brincando, eu estou falando sério, pastor, eu estou grávida. E ela começou a chorar. E o pastor, filha, pega o seu noivo, vai embora e amanhã a gente conversa. Você está brincando, eu estou tratando de coisa da igreja. Ele falou, não, pastor. E ali ela começou a ficar mais nervosa e chorar. E o pastor agora, ele fecha a porta, tira tudo que está em cima da mesa, joga no chão e bate em cima da mesa. Eu quero ver vocês dois fazer sexo aqui em cima. Eu quero ver, senão eu não acredito. Ela começou a chorar, falou, não, pastor, de jeito nenhum. E ali ela ficou mais nervosa, ele falou, não, vocês vão transar aqui na minha frente, eu quero ver agora. Ela falou, não, pastor, não acredito, vocês estão 5 meses comigo aqui. E em 5 meses vocês estão cuidando, mexendo das coisas santas, eu não acredito que vocês fizeram isso, eu quero ver. Ela, não, pastor, na tua frente não, o pastor falou, não, vocês vão fazer, agora eu quero ver. E começou o pastor a insistir e ela chorar. Mas de resto ela começou a soluçar, não tinha mais voz. E o pastor falou, eu quero ver, só acredito vendo. E ela falou, não, pastor, nunca faria isso na tua frente. Aí ele falou, mas fizeste na frente de Deus. Temeste fazer na minha frente, mas não temeu fazer na frente de Deus. Em outras palavras, onde você pisar, os olhos do Senhor ali está, minha irmã. Onde você estiver, os olhos do Senhor ali está. Não adianta você ocultar do pai, do irmão, da irmã, do pastor, do presbítero, se tu nunca vai ocultar dos olhos de Deus. Antes de se envergonhar do homem, se envergonha antes da presença de Deus. Aleluia! Dele tem que se envergonhar. Por isso nós vemos muitas pessoas sofrendo na guerra, meu irmão.
Israel, por 2 vezes, perdeu. Por quê? Porque achou que a presença do Senhor estava com eles. Vemos no livro de Josué que Josué derruba os muros de Jericó. Josué agora vem vencendo nações e reinos. Jericó era tão poderoso que o povo era gigante, as muralhas eram intransponíveis. Mas Deus dá Jericó na mão de Josué. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Ao decorrer do texto, sabe o que acontece? Acã vence a batalha junto com Israel e coloca alguns pecados ocultados na capa babilônica. Ocultou do pastor, ocultou dos irmãos, mas não ocultou de Deus. E agora Josué, achando que Deus estava com Israel, Josué vê uma pequena cidade chamada Ai e fala assim, ó, fica todo mundo aqui, que eu vou pegar uns 2, 3 mil homens, vou descer lá em Ai, vou destruir aquela cidadezinha, depois a gente segue nossa caminhada, vou fazer uma leve batalha ali, eu já vou vencendo tudo e vou vir. O povo que venceu grandes batalhas esperava que também venceria Ai. Mas diz que 16 homens caíram diante de Ai. Israel voltou dando as costas envergonhado. E Josué requer de Deus. Ah, meu Senhor! Aí Deus fala, levanta! Está clamando por quê? Está reclamando por quê? Há pecado dentro da capa. Há pecado dentro da capa. Enquanto tiver pecado oculto, vai ser derrotado pelo adversário. Aleluia! Deus está falando com alguém aqui hoje. É necessário nós rever o nosso conceito, olhar onde que temos errado. Porque enquanto houver pecado, não há operação de Deus. Enquanto haverá erro, não há operação de Deus. Aleluia! Israel, quando eles foram contra os filisteus, 30 mil homens caiu por terra. E aí, ouvi-se uma voz que diz, discorrendo o texto, Icabote, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E acabou. Icabote, ou foi-se a glória de Deus. Deus não pode habitar onde há pecado. Meu irmão, às vezes a gente conseguimos ver nossas falhas, nossos erros, e não conseguimos consertar ele. É necessário consertar o altar. É necessário. Deus aparece para Belsazar, no livro de Daniel, e uma mão estranha. Uma mão e diz, Meni, Meni, Tekel, Passi. Foi colocado na balança e foi encontrado em falta. Por quê? Porque Belsazar pegou as coisas santas para usar de orgias. E Deus agora vem cobrar de Belsazar, porque ele está pegando as coisas santas e misturando com coisas profanas, meu irmão. O que Deus está querendo dizer conosco? Isaías 59, meus olhos não estão fechados. Meus ouvidos não estão agravados. Mas é o pecado do meu povo que faz separação de mim a eles. Amém, meus amados? Que essa palavra continue falando nos nossos corações. Eu já quero te agradecer, em nome de Jesus. Fica com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.